Valeu, galera. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre momento linear e impulso. Nós falamos anteriormente que o momento linear é uma grandeza conservativa. Mas para nós entendermos melhor o que é uma grandeza conservativa, é importante nós falarmos sobre tipos de sistemas físicos. Os sistemas físicos são um conjunto de elementos que serão estudados. Esse conjunto de elementos são determinados pelo pesquisador, né, pelo estudioso, quem está fazendo o estudo sobre o sistema. Então, é um conjunto de elementos físicos que serão relevantes para o que está sendo pensado, né, o que está querendo ser visto na hora. E isso aí é determinado pelo pesquisador, pelo estudioso, pela pessoa que está analisando aquele fenômeno, tá? E é interessante nós notarmos que os limites desse sistema físico são teóricos. Então, os limites dele, o que vai criar a fronteira entre o sistema e o ambiente e o universo, vai ser o teórico. É o estudioso que vai pensar qual é o limite daquele sistema. Lembrando que quanto maior o sistema, mais complexo fica de você determinar o que você quer. Então, o sistema físico para o estudo, quanto menor ele for, melhor. Mas esse menor tem que contemplar todo os elementos que são relevantes no fenômeno, tá? Por exemplo, eu quero saber um objeto caindo, por exemplo. Esse objeto caindo, o que é relevante no objeto é a altura que ele está, o objeto e o planeta Terra. Então, eu vou considerar o planeta Terra, ou a gravidade do planeta Terra, para ser mais exato, o objeto e a distância que o objeto tem do solo, né? Esse é o limite do meu sistema físico. Se eu quiser saber, por exemplo, nesse exemplo aí, né, do objeto caindo, eu quiser saber a influência da Lua na queda do objeto, influência gravitacional da Lua na queda do objeto. O sistema que eu coloquei agora, onde você vai ter o objeto, o planeta Terra e a altura do objeto até o solo, a distância do objeto até o solo, passa a ser pequeno, porque se eu estou querendo saber qual é a influência da Lua nisso, eu estou desconsiderando a Lua, então eu tenho que considerar a Lua também. E aí eu amplio o meu sistema físico, certo? Notem que esse limite ele depende do teórico, né? Da pessoa que está criando a pergunta, o estudo, vendo o fenômeno e supondo, criando a hipótese do que vai ser visto, ok? Bem, além disso, é importante nós dizermos que um sistema físico ele pode ser classificado em um sistema fechado ou conservativo. Um sistema fechado é um sistema em que os elementos do sistema, os objetos físicos, o que vai estar dentro lá, né? Os móveis, os imóveis, enfim, as coisas que estão dentro do sistema físico só interagem com outros elementos que estão dentro do sistema físico, tá? Isso aí é um limitador, né? Um sistema físico fechado ou conservativo é um limitador que simplifica e simplifica bem assim o estudo, tá? Você vai considerar vários fenômenos que ocorrem dentro do sistema e esses fenômenos não vão interagir com fenômenos externos. Isso aí diminui
as interações externas e isso acaba criando uma conservação de algumas grandezas, tá? É importante usarmos sistemas conservativos, mas é importante deixar claro aqui que os sistemas conservativos eles são modelos teóricos. Não existem ao pé da letra um sistema conservativo no mundo, assim, no universo conhecido, tá? Quando nós começamos a fazer as suposições, um sistema conservativo ele vai ser muito limitado em tempo e espaço. E por isso eles não são reais, são modelos teóricos que a gente vai criar para poder simplificar nossos estudos, tá? Sobre determinados fenômenos. Já os sistemas abertos, eles vão permitir que os elementos do sistema interajam com o ambiente externo ao sistema. Esse aí já temos um número de elementos bem maior. E esses aí são os sistemas reais, né? Onde nós vamos ter uma influência externa ao sistema, fazendo com que o sistema se modifique ao longo do tempo. Esse aí é mais fácil encontrar, porém a complexidade de determinar fenômenos em um sistema aberto é muito maior. Então é muito mais difícil você isolar um fenômeno em um sistema aberto do que em um sistema fechado, tá? Por esse motivo, no ensino médio é muito comum nós usarmos apenas sistemas fechados, ok? Talvez, se você for fazer um curso superior na área de exatas, você comece a usar alguns sistemas abertos, mas ainda assim é muito difícil usar um sistema aberto de fato, tá? Normalmente nós vamos nos concentrar nos sistemas fechados, que é mais fácil de determinar os fenômenos, ok? Bem, já que falamos dos sistemas, vamos falar agora do que nós chamamos de momento linear. É importante dizer que o momento linear, ele surge, né? Assim, os estudos sobre o momento linear surgem antes da definição newtoniana de força, tá? Havia-se uma dúvida de como calcular a força, como é que determinar o valor da força. E, por esse motivo, nessa dúvida de como determinar o valor da força, foram feitos vários estudos. Um desses estudos media a quantidade de movimento. A quantidade de movimento. Ou, em latim, o quantitas motor. Quantitas motor, isso. Devido para determinar esse valor, foram feitos alguns experimentos de queda dos corpos que caía numa estaca de madeira fincada no chão. E determinar quanto essa estaca afundava, né, ia ser usado a quantidade de movimento, né, o quantitas motum. E ele não... E foi calculado, foi feito os experimentos, mas não foi definido como força, porque neste caso aí, a força dependia de ter força, tá? Ele tinha uma quantidade armazenada de força que não faz sentido isso. Bem, dessa forma, foram feitos os experimentos e determinaram a quantidade de movimento. Com o tempo viu-se que essa terminologia quantidade de movimento não era muito exata, tá? Então o momentum, que é em latim movimento, tá? Momentum, foi se aportuguesando e hoje a gente tem um momento linear,
o momento, tem também o momento angular, mas não vamos falar sobre isso aqui. O momento linear, ele é uma grandeza vetorial que relaciona a velocidade e a massa do corpo, tá? Dessa maneira, nós temos que o momento linear Q vai ser o produto da massa vezes a velocidade. E ela é uma grandeza vetorial, certo? Você vai ter aí que é o produto de um vetor por uma escalar. Como um produto vetorial, nós vamos ter como um vetor, nós vamos ter que ele tem módulo, que é o tamanho, a intensidade da quantidade de movimento ou do momento linear. Vai ter a direção, que é o ângulo, e o sentido, que é positivo ou negativo, tá? Em um sistema conservativo, a soma dos momentos lineares de cada elemento dentro desse sistema vai ser o que nós chamamos de momento do sistema. O momento do sistema, ele se conserva. Pode ser que uma parte do sistema, no caso, um elemento do sistema, tenha uma alteração do seu momento linear. O outro elemento também altere o momento linear. Mas quando nós fazemos a soma vetorial dos momentos lineares de todas as partículas dentro do sistema, esse momento linear ele permanece igual, tá? Então ele se conserva. Note que é uma soma vetorial, né? Vai ter que medir os ângulos entre os corpos, vai ter que ver a intensidade, a direção, o sentido, tem toda uma soma vetorial, ok? Bem, mas e se não foi um sistema fechado, foi um sistema aberto? Em sistemas abertos, o momento linear pode variar. E nós chamamos a variação do momento linear ao interagir com o ambiente externo de impulso, que é uma grandeza também vetorial e que é definido como essa variação do momento linear. Assim, existe uma relação entre a força e o momento linear por meio do impulso, já que, pela segunda lei de Newton, a força é a capacidade de mudar o valor do momento linear de um corpo. Note, a força, se o corpo tem massa e velocidade constante, o momento linear é constante. Isso aí é a lei da inércia. A segunda lei de Newton vai interagir também com essa lei da conservação do momento linear, onde você vai ter que a força vai mudar o estado de movimento de um corpo. Então, vai mudar a velocidade desse corpo. Mudando a velocidade desse corpo, vai mudar a quantidade de movimento, o momento linear deste corpo, tá? Bem, como é que o impulso se relaciona com a força? Nós temos que a segunda lei de Newton vai dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa vezes a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo, e a massa vezes a velocidade é igual à variação do momento linear. Nós temos que a variação do momento linear dividido pelo tempo é igual ao impulso dividido pelo tempo. Assim, a força é igual a um impulso dividido pelo tempo. Resumidamente, nós podemos dizer que o impulso é um produto da força vezes o tempo em que a força foi aplicada em um corpo. Esse impulso vai ser a variação do momento linear, certo? Nós temos então que uma força aplicada ao longo de um tempo em um determinado corpo
vai alterar o impulso sobre o corpo. É importante nós notarmos que quanto maior for o tempo, menor é o impulso causado pela força, tá? Então, o impulso e o tempo são inversamente proporcionais para uma força fixa, ok? Valeu, pessoal. Até mais.